Certamente que o Espírito Santo já está falando ao seu coração desde o início dessa celebração. Agora, ele deseja falar de forma mais direta e pessoal por meio de sua palavra revelada. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus vai falar ao seu coração. Para te ajudar a lembrar de todos os pontos dessa mensagem bíblica, preparamos um esboço que você pode baixar no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, é só buscar na App Store ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. E após ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, de uma maneira tremenda, em especial nesse tempo de adversidades pelo isolamento social. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós sabemos que os sinais se mostram a cada vez. Nós sabemos que, como está escrito na palavra, a volta do Senhor Jesus será comparado a dores de parto. E quanto mais vai se aproximando aquele dia, essas dores de parto elas vão aumentando na intensidade e diminuindo nos seus intervalos. Então, não é só a questão da pandemia que mostra que nós estamos vivendo os dias também da volta do Senhor Jesus, que é ilustrado como princípio de dores de parto. Nós também temos fenômenos naturais da natureza, como terremotos, como pestes, como a questão dos gafanhotos, como o ciclone no sul do Brasil. Temos questões de violência, a questão da imoralidade, a questão de filhos contra pais, pais contra filhos, a questão terrível dos sistemas políticos opressores, da liberalidade das leis. Então, não é só a pandemia. Esse é um dos motivos que também a Bíblia fala, dessas pragas, dessas pandemias, dessas doenças que viriam antes da volta do Senhor Jesus. Mas também tem movimentos políticos, tem movimentos geopolíticos dos países, tem interesses de estabelecer a nova era, a nova ordem mundial, e tudo isso trabalhando contra a pregação do Evangelho, contra a Igreja do Senhor Jesus, de forma indireta e sutil, e vai chegando. Então, o vírus, que não foi Deus que criou, mas ele também permite a liberdade do homem, porque só existe oração e adoração, porque também existe o livre-arbítrio do homem não querer fazê-lo. Então Deus não manda uma enfermidade como essa para o mundo, mas Deus é soberano, Ele está no governo e Ele permite e espera que diante dessa situação a gente possa escolher adorá-lo, a gente possa então ter uma atitude de discernimento. E neste tempo, a Igreja do Senhor Jesus, eu e você, somos chamados a entender que há uma batalha espiritual que se trava. E é nesse tema que eu gostaria de trabalhar hoje: guerra espiritual, estratégias bíblicas para a vitória. Guerra espiritual e as estratégias bíblicas da Palavra de Deus para que a gente possa lutar essa batalha, ter o discernimento do céu na terra e agir, já que é uma guerra espiritual, agir com armas espirituais. Em Efésios, capítulo 6, vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a guerra espiritual ela é travada, não é num lugar físico, mas num ambiente, numa atmosfera espiritual, como se estabelece o reino de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nós somos abençoados em todas as dimensões nas regiões celestiais. E é nessas regiões celestiais que se travam as batalhas espirituais. Por isso não é contra carne ou sangue. Peter Wagner, um grande evangelista e também especialista em batalha espiritual, pastor norte-americano já falecido, ele disse: o objetivo básico de Satanás é impedir que o nome de Deus seja glorificado e impedir que os salvos sejam achados e com isso se tornem perdidos. O objetivo secundário de Satanás é fazer com que seres humanos e a sociedade sejam tão miseráveis quanto possível nesta vida.
Então o diabo ele tem dois planos, Jesus denunciou isso. Ele não quer que os perdidos sejam achados e salvos e com isso glorifiquem a Deus. E o seu segundo plano é fazer com que as pessoas nesta terra, nesta era presente, sejam perdidos e miseráveis. Jesus ele veio para nos libertar, nos dar a vida eterna, podemos adorá-lo e também vivermos uma vida reinando em vida a partir desta realidade. Os três níveis da realidade espiritual. A realidade terrena, onde vive o homem, a sociedade. A realidade espiritual, onde estão anjos e demônios. E a realidade do reino, o governo soberania de Cristo, aonde ele está sentado no trono nas regiões celestiais. A batalha da guerra espiritual, ela se trava em todos esses universos. No mundo físico, se manifesta efeitos desta batalha, a gente não vê, a gente não está vendo no mundo físico, homem, mulher, ambiente, mas efeitos colaterais acontecem diretamente no mundo físico, no mundo dos homens. No mundo espiritual dos anjos e demônios e também no reino espiritual onde Cristo está assentado. Então, há um entendimento que nós temos que pensar sempre, quando pensamos em batalha espiritual, na realidade do homem, na realidade do espiritual e na realidade do reino de Deus. Nas batalhas espirituais, você olha para cá, presta atenção nisso, isso é muito importante. Nós sempre partimos da vitória em Cristo. Nós não partimos da escassez, nós partimos da abundância. Não é que Cristo vai vencer, Cristo é o vencedor. Paulo diz em Romanos 8 que eu e você somos mais que vencedores. Então, quando pensamos em batalha espiritual, não pense de maneira nenhuma em escassez, na falta, já pensa na abundância, já parta do pressuposto que você tem a vitória em Cristo. Amém? Então, quais são as armas bíblicas para enfrentarmos os ataques malignos? Se a guerra espiritual é uma realidade, ela acontece em três níveis. Quais são as armas que a Bíblia nos dá para lutarmos esta batalha? Primeira delas, se você está anotando, está também no app da Igreja da Cidade o esboço, ande sempre na luz de Cristo. Ande sempre na luz de Cristo. Efésios capítulo 5, 8 e 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, 8 a 10. Então, ande sempre na luz. Traga para a luz, vai vir para a cruz. Então, se você era trevas, hoje você é luz. Se você vivia no reino das trevas, hoje você é guerreiro da luz. Então, houve um shift, uma metanoia, mudou isso. Então você não pertence mais ao reino das trevas, você faz parte do reino da luz. E se assim você vive, você anda num reino que é de bondade, justiça e verdade. E você vai discernir. Circule essa palavra na sua Bíblia em Efésios capítulo 8, discernir. Por isso eu guardo essas duas regras. Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o meu crescimento, porque eu tenho a mente de Cristo, então eu vou discernir. Quando acontece uma coisa, como nós estamos vivendo na pandemia do Covid-19, eu sei que há uma guerra espiritual. Então eu vou discernir, ver o que Deus está falando, como que eu devo agir para que eu possa lutar com as armas corretas. Então, dentro dessa perspectiva, no meu livro Cobertura Espiritual da Família, eu digo, você foi liberto do império das trevas e conduzido para um novo reinado. O reino de Jesus, que é um governo de paz, alegria e amor. Amém? Então, você não pertence a este mundo, você só está neste mundo. Ande sempre na luz. Isso implica sair do pecado, sair de qualquer dependência de pecados escravizadores. O que importa é que você agora é um cidadão do reino, está na luz, está na cruz e os seus valores e princípios são outros. Amém? Segundo, quais são as armas bíblicas para você lutar o ataque do maligno? A segunda é, afirme sempre as verdades espirituais. Satanás é o enganador, é o pai da mentira, ele vive na mentira.
Ele vive acusando os filhos de Deus todos os dias com mentira. Aí como é que a gente vence a mentira? Falando a verdade. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo submisso a Cristo. Então, o mundo jaz no maligno, o mundo hedonista, e tem professores trabalhando nesse sistema, livros sendo editados para isso, filmes, documentários, prêmios, tudo para fazer com que o ser humano desprograme a sua maneira cristã de pensar, a sua herança judaica cristã, o seu conceito de família, de Bíblia, de certo e errado, de justiça, e ele possa então entrar numa nova programação da ordem mundial e aí virar a cabeça para uma vida completamente hedonista, onde não há limite, onde não há Deus, tudo é permitido, onde os valores são completamente o valor do eu quero, eu sinto, eu posso, e onde o que é certo e errado fica para trás, e onde aquilo que era vergonhoso se torna-se o orgulho, aquilo que era o orgulho se torna vergonhoso e algo que deve ser deixado para trás. A nova geração tem que acordar para isso e entender que há uma guerra espiritual sendo travada. E nessa perspectiva, você vai estar com a sua mente formada para andar firme na verdade, deixando as mentiras desse tempo. Chris Vallotton, pastor da Bethel Church, no seu livro Guerra Espiritual, na página 54 e 55, ele fala de fortalezas, que são ideias aleatórias que não nascem em Deus, que estão aí pela sociedade. Então, temos que destruir essas fortalezas com as armas espirituais. Segundo, argumentos que muitas vezes são caracterizados por e se, não é? Todo mundo está fazendo, mas se você experimentar, se você verificar aquela mesma tentação do diabo, a serpente com Adão e Eva lá na árvore da vida, no jardim do Éden. Se vocês tentarem, se vocês experimentarem, poderão ser igual a Deus. Então isso são argumentos. Esses argumentos nos fazem prisioneiros e curiosos, muitas vezes, para abrir portas em nossas vidas que vão conduzir à escravidão. E Chris Vallotton fala sobre de pretensão. São filosofias que nos fazem sentir que o diabo é grande e poderoso e que ele tem mais poder do que Deus em nossas vidas. Isso é uma mentira, é um sofisma também. Então, em nome de Jesus, vença as fortalezas, vença os argumentos, vença as pretensões e todo e qualquer sofismas que venham atacar a sua mente. Você tem a mente de Cristo, em nome de Jesus. Satanás não tem poder sobre você, o mundo hedonista não tem poder sobre você, a moda, a influência maligna e qualquer um que chama de amigo, mas que quer desfazer a maneira espiritual que você pensou, está desfeito na autoridade do nome de Jesus. Se existe alguma área na sua vida em que você não consegue ter esperança de que dias melhores virão, isso é mentira, deve ser repreendido agora e deixado para trás. Você é mais que vencedor, você é livre, em Cristo você pode todas as coisas naquele que te fortalece, então liberte-se das amarras e corra a corrida que lhe está proposta. Todas as áreas da sua vida estão sob a perspectiva das boas novas, da esperança da fé, em nome de Jesus. João capítulo 8, 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Então, este velho homem que ficava sob o domínio das trevas já morreu, foi sepultado em Cristo. Então, o diabo que foi o pai de você quando você vivia no mundo e você vivia na mentira, ele agora não é mais seu pai, porque você morreu para o mundo, você nasceu para Jesus, você foi livre, liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje você tem uma nova identidade, é filho, hoje você faz parte do reino de Deus, você foi transportado das trevas para a luz e agora você tem o céu como destino e o Senhor é seu eterno Pai. Então é assim que você está livre para crer. A luz em sua vida, a verdade em sua vida, vença então essa guerra espiritual. Terceiro, ative o poder das disciplinas espirituais. Quando a gente quer mudar de vida, a gente tem que ter
hábitos que são formados por meio de disciplina. Por exemplo, se eu quero ter uma vida mais saudável, eu tenho que me alimentar mais saudável, eu tenho que fazer disciplinas de exercícios, eu tenho que ter uma boa alimentação de um jeito de manhã, ao meio-dia no almoço de outro jeito e à noite de outro jeito. Tem que estar fracionado os meus horários de alimentação. Quanto mais variado, melhor, mais colorido, melhor. Então isso revela o quê? Tem que ter disciplina para que tenha bons hábitos de alimentação e de exercício. Se eu quero dormir menos, com melhor qualidade, então eu vou dormir um pouco mais cedo, para acordar um pouco mais cedo, eu vou arrumar bem a minha cama, eu vou tomar meu banho, então isso vai me ajudar. Nada vem na vida da gente, no exercício, na alimentação, no sono, sem prática de disciplina. Então, na vida material, eu preciso de disciplina para poder avançar. Se eu quero ser aprovado num concurso, eu tenho que ter disciplina de estudar. Se eu quero terminar o final da minha faculdade, eu tenho que ter disciplina para estudar. Sem disciplina, eu não vou conseguir avançar. Na vida espiritual também é necessário ter disciplinas espirituais. Jesus diz em Marcos capítulo 9, 28 e 29, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Respondeu Jesus. Essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. O que ele está falando? De uma disciplina espiritual, jejum e oração. Leitura bíblica, estamos fazendo a leitura bíblica, exige disciplina. Rister Foster, que já pregou na igreja da cidade, pastor norte-americano, ele escreveu o livro Celebração da Disciplina. Seria apropriado falar que a vida cristã é uma trajetória da graça disciplinada. É graça porque é gratuita, é disciplinada porque exige passos e decisões e escolhas que nós temos que fazer. Então, toda inanição espiritual, ela tem um começo, ausência de disciplina da fé e de oração. Então, ative as disciplinas espirituais na sua vida. Que elas são? Quero listar para você, olha para cá, disciplinas espirituais, se você está anotando. Oração, em Tiago 5,16, jejum, em Juízes 2,15, votos, em Eclesiastes 5,4, leitura e meditação da Bíblia, Salmo 119, 97, exame, a autoavaliação pessoal, Salmo 139, 24, adoração a Deus, João 4, 24, atitude de gratidão, Salmo 100, verso 4. Então isso são o quê? Atitudes que viram hábitos por causa de disciplina espiritual e fortalecem a nossa vida para vencer a guerra espiritual. Que em nome de Jesus você pratique oração, jejum, votos, leitura bíblica, meditação, exame pessoal, oração, adoração e gratidão. Amém? Que assim seja. Código Tibum diz, não ore quando você sentir vontade. Tenha um compromisso de oração com o Senhor e mantenham. Um homem é poderoso em oração, de joelhos perante o Senhor. Amém? Quarto, ajuste sua armadura espiritual. Em Efésios capítulo 6, 10, 13, vai falar, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A vida cristã, ela é feita de disciplina. E o apóstolo Paulo fala, e naquele tempo, um soldado romano era uma figura muito comum, porque a Bíblia, no Novo Testamento, é revelada num tempo em que Israel está sob ocupação romana. E os soldados romanos estavam por todo lado. Veja aí no vídeo, eu coloco agora, uma figura de um típico soldado romano vestido com a sua armadura. Ele tem os elementos, ele tem o cinto, ele tem a couraça, ele tem as sandálias, ele tem a armadura completa. E esse cinto, então, essa couraça, esse escudo, essa espada, esse capacete tem um significado espiritual. Então o apóstolo Paulo foi muito ungido e inspirado por Deus de trazer esta comparação, porque no momento em que revelou isso, em Efésios 6, para os cristãos que estavam sob o Império Romano, imediatamente eles trouxeram isso para a sua vida espiritual. Uma armadura física com todos esses elementos. Eu preciso de uma armadura espiritual com todos esses elementos para lutar e vencer a
guerra espiritual. Então ele ilustra o cinto da verdade, ao que sustenta e segura toda a armadura. É fundamental para a luta. E por que cinto da verdade? Porque sem cinto a calça cai. E é isso por o que do homem, a sua intimidade, as suas vergonhas. E é isso que eu e você precisamos nos dias de hoje para vencer a guerra espiritual. Precisamos do cinto da verdade, isto é, falar a verdade, para que as minhas calças não caem em plena batalha, eu fique envergonhado, estou preocupado em levantar as calças e seja atingido pelo inimigo. Então, vindo o dia mau, você precisa da verdade. Então, coloque o cinto da verdade. Tem muita gente que é pego e exposto porque falou mentira e sustentou a mentira. A couraça da justiça, que protege o coração e os órgãos vitais. A justiça, e você precisa ser um homem e uma mulher justo. Se você acessar o canal da Igreja da Cidade Online, você vai ver 5 mensagens da série Justiça do Céu na Terra. Você tem que ser um homem, uma mulher de justiça, porque é uma arma espiritual. O escudo da fé, para te defender integral dos dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, que protege justamente o que é a mente. Há uma batalha espiritual que se trava no campo da mente. Quando eu coloco o capacete da salvação, estou protegendo a minha mente. E a espada do Espírito, que protege contra os ataques. De todos os elementos desta armadura, todas são de defesa. A única de ataque é a Bíblia. É com isso que nós atacamos o inimigo. Sempre com a palavra de Deus. Jesus, lá em João 4, quando ele foi tentado no deserto, ele respondeu às 3 tentações do diabo, sempre reafirmando a palavra de Deus. Eu e você também, nesse tempo de adversidade que antecede a volta do Senhor Jesus, nós também vamos vencer essa guerra espiritual. Ela dá nas 3 dimensões. Todos esses princípios são fundamentais e eu visto toda a armadura de Deus e eu me defendo. E eu só ataco com a Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito, que é a rema, aonde chega e destrói todos os sofismas. Essa é a palavra de Deus que permanece e nos dá vitória em plena guerra espiritual. Amém? Crê nisso? Eu creio e vou continuar lutando e vencendo em nome do Senhor Jesus. E também o apóstolo, ele reúne tudo em uma vida de oração no Espírito. O segredo do bom aproveitamento da armadura está na oração. Orar no Espírito significa ser capacitado pelo Espírito. Orar como convém ao Espírito Santo, se doando ao Espírito, para ser guiado pelo Espírito e viver o poder do Espírito, recebendo o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Quinto, use sua autoridade espiritual. Lucas capítulo 9, 1 e 2, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças e enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, em nome de Jesus, meu irmão, use a sua autoridade espiritual. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não é ex-nada, você hoje é filho amado de Deus. Não esqueça na luz aquilo que você agora está vivendo num tempo de adversidade. De maneira nenhuma, as coisas velhas já passaram. O diabo não tem mais poder na sua vida, você está sob a luz, sob a verdade. Então, guerreie o bom combate da fé. Tiago capítulo 4, 7, 8 diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de você. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Então o segredo é esse, submeta a Deus, isso significa proteção, e fique firme, coloque-se em posição de guerra, de batalha espiritual. A igreja precisa estar submissa a Cristo, Ele a protege, Ele é a sua cobertura, e com isso ela marcha para o encontro com o seu noivo. E aí vamos todos orar, venha teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como já é feito lá no céu. Glória a Deus. E por último, sexto e último, declare as palavras proféticas ao mundo. Quando você lê a Bíblia, você está lendo palavras, elas são proféticas e você lança no mundo espiritual. Atos 18, 9. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo,
não temas, mas fala e não te cales. Então, muitas vezes, quando nós estamos falando de batalha espiritual, e você fala e declara a palavra da verdade, vem uma seta atingindo para que você fique calado, para que você fique quieto, acuado. Em nome de Jesus, se você está em Cristo, está lutando batalha espiritual, está com o cinto da verdade, já vestiu a armadura de Deus, você tem autoridade espiritual, então fale e não te cales. Você pode falar com jeito, você pode falar na hora certa, você pode falar para a pessoa certa, você pode usar suas redes sociais, você pode usar a sua influência, você pode usar toda a sua profissão. O que você não pode é não falar. Em nome de Jesus, todo espírito de mudez, todo espírito de ficar com medo, acuado, isolado, isso está repreendido na sua vida, você tem que declarar a sua fé. Jesus é o verbo encarnado, é a palavra que precisa ser falada. O mundo e o diabo querem calar os cristãos, querem calar a Bíblia, querem calar a igreja, mas não conseguirão, porque a palavra da vida é a palavra da verdade que não volta vazia. O mundo está cheio da palavra de Deus e você é um instrumento, um canal, você é um carteiro de Deus a anunciar a palavra de Deus ao mundo. Então, portanto, esse sexto e último princípio, declare as palavras proféticas da Bíblia no mundo. Seja você, como diz Paulo, uma carta viva para anunciar a palavra da verdade. E como Paulo, fale e não te cales. Atos 18:9. Atos 2:17 também diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Quer dizer, você vai ser ativo, você vai ser produtivo, você vai ser producente para que a palavra de Deus continue sendo liberada pelo mundo, inclusive pela internet. A profecia não só prevê o futuro, mas ela desenha, ela cria, ela aponta para um futuro. E a palavra de Deus liberada vai mudar destino, gerando gente que está nas trevas e virando para a luz, gente que está caído e vai se levantar, gente que está morto e vai voltar à vida, gente que vai viver em direção ao que Deus quer. Então você deve proclamar os decretos de Deus, a palavra de Deus, sem contaminação espiritual, porque o poder de Deus se manifesta pela palavra. Amém? Crê nisso? Então receba esta palavra da fé. E eu quero concluir aqui, Provérbios 21:31. Cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então estou aqui com a trombeta, tocando, levantando esta palavra, preparando você, capacitando você, porque estamos vivendo o tempo de guerra espiritual. E esses 6 princípios bíblicos da palavra é para capacitar você, exortar você, colocar você de pé, para se preparar e você não ser presa fácil neste mundo caído pelo pecado. Que tal então você se unir espiritualmente ao Senhor? Na realidade espiritual não existe terreno neutro. Deus está ativo e tudo é domínio de Deus ou está sob domínio de Satanás? É luz ou treva, céu, inferno, vida ou morte. Então por isso o Filho de Deus se manifestou, sabe para quê? 1 João 3:8, para destruir as obras do inferno. Receba isso, creia e seja você um agente que vai andar debaixo desta palavra em direção a esta cultura. Porque o que nascido de Deus vence o mundo e o que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Você crê nisso? Quero orar por você. Aquele que vence o mundo é o que é nascido de Deus. Então você que está me ouvindo aí, quero concluir dando a você a oportunidade. Você quer se arrepender dos seus pecados, morrer para o mundo e nascer para Jesus, para viver para Ele, com Ele. Então diga, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, pelo Teu sangue na cruz do Calvário derramado, eu me arrependo, eu o recebo na minha vida. Então agora você se arrepende, você pede perdão e você confessa Jesus agora como seu Salvador e como seu Senhor. E Ele entra na sua vida, Ele limpa a sua vida do pecado. E sabe o que Ele te dá de presente? O poder do seu Espírito. E com o Espírito Santo dentro de você, você ganha dons do Espírito, você ganha frutos do Espírito para você lutar a vida cristã e vencer o mundo, o mal e o diabo. Amém? Então você recebe Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de orar com você agora então e deixar uma bênção sobre a sua vida. Levanta sua mão onde você está. Pai do céu, obrigado por esta palavra, que é rema e não volta vazia.
vai cumprir o que lhe apraz. Obrigado porque em tempos de batalha espiritual nós não somos uma possibilidade, nós somos uma vitória em Cristo Jesus. Abençoa a vida de todos que me acompanham agora neste vídeo. Eu os abençoo, repreendo as obras do inferno na vida deles e de suas famílias e peço sobre eles toda a sabedoria do céu para lutar o bom combate e vencer. Eu os abençoo e os envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles vão livres pelo poder da Tua palavra, pela proclamação do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Fique na paz.